Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui depois de algum tempo pra gente ter uma conversinha, né, na verdade, hoje, sobre uma leitura bem legal que eu terminei esse mês. O que acontece? Eu precisei interromper os nossos vídeos de devocional, não porque não fossem importantes, não tivesse surtido efeito, enfim, mas eu tive um problema com o meu telefone, ele caiu dentro da água e acabou danificando algumas coisas nele, né? Eu precisei trocar, na verdade, graças a Deus que não danificou tudo, mas eu precisei trocar a tela e nisso acabou afetando meu áudio. Mas Deus é bom e nós estamos aqui com coisinhas novas. Sim, o Senhor enviou um presente para esse canal. E com isso, hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês uma das leituras que eu finalizei esse mês, agora em julho, bem no início do mês, na verdade. Tem um tempo que eu tô para gravar essa resenha, mas só consegui gravar agora. Tudo bem. O livro de hoje que a gente vai conversar um pouquinho é o Oliver Twist, do Charles Dickens. O Dickens é um dos meus autores favoritos, porque ele conta a história de uma forma que ele descreve bastante algumas coisas, tanto dos personagens, contexto histórico, até mesmo das casas, mas não é uma descrição que fica chata, sabe? É uma descrição de que você consegue entender a cena, você consegue entender o que está acontecendo, os lugares, então você consegue imaginar de forma mais precisa, sabe, o que tá sendo falado, o que está se passando. E o Dickens, ele é um contador de história maravilhoso. A construção que ele faz dos personagens e da história é tipo assim, tem início, meio e tem fim. Ele não simplesmente coloca aquela, sei lá, joga qualquer coisa e sem amarrar, mas ele cria realmente histórias, personagens que têm um começo, um início e um fim. Tanto que um dos meus livros favoritos é dele, né? Que é o David Copperfield, que eu tenho aqui, ó, acho que você dá até pra ver aqui, ó. Essa edição maravilhosa da Finada Kozak Naif. Enfim, e o que ele faz nesse livro é basicamente isso, sabe? Oliver é um menino órfão que a mãe dele, quando era uma moça muito bonita, que chegou numa cidade muito suja, ninguém sabia nada sobre ela, mas ela chegou como se fosse num asilo de pobres, sabe? Um lugar onde as pessoas cuidavam dos pobres na época, em Londres. Em Londres não, na Inglaterra, mas era uma cidade próxima a Londres. E ela chegou, as pessoas perceberam que ela estava... Opa! As pessoas perceberam que ela vinha de longe, que ela não era da cidade, mas ninguém sabia nada sobre ela. E ela estava prestes a dar luz a um bebê. E depois que ela pariu, ela acabou morrendo. E ela deu a luz ao Oliver. Só que o Oliver, na hora que ele nasceu, ele recebeu esse nome de Oliver, mas como ninguém sabia nada sobre a mãe, sobre a família, ele recebeu também o sobrenome de Twist. E o engraçado é que esse livro ele é cheio de críticas, sabe? Porque o Oliver ele vai crescer nesse asilo de pobres como uma criança órfã. Ele vai ser muito maltratado, vai ser muito mal alimentado. E a gente vê que o Dickens, ele faz várias críticas a esses lugares, sabe? A gente tem um Bedell, que seria o homem que era responsável por cuidar dessas crianças. Um Bedell seria o responsável pela disciplina dessas crianças. Era um homem muito respeitado, a roupa dele já entregava quem ele era. E a gente vê que muitas hipocrisias, sabe, que acontecia. Porque esses homens, no asilo dos pobres, que seria o lugar onde que traria um conforto para os pobres, algum tipo de ajuda para eles, era o lugar que mais humilhavam esses pobres. Então a gente vai ver vários dessas críticas que o Dickens faz. Só que ele faz essas críticas num tom de ironia, num sarcasmo, assim, que você fica, tipo, chega a ser engraçado, sabe? Porque parece que ele tá elogiando, mas você vê que, na verdade, ele tá fazendo uma crítica. E o Oliver, quando ele faz 8 anos, eu acho, 8 ou 9 anos, ele chega na idade onde ele precisa começar a aprender uma profissão. O que acontece? Esse asilo de pobres, algumas pessoas muito bem intencionadas, alguns comerciantes, eles pegam crianças desse asilo e transformam essas crianças em ajudantes, em aprendiz. É como se eles fossem aprender uma profissão. Só que, na verdade, ao invés de ser aprendiz, essas crianças são exploradas, né? E o Oliver, ele, apesar de ser muito maltratado, ser, sabe, inclusive ele foi disciplinado
pedir uma dose extra de comida, ele queria um pouco mais de comida, de mingau ralo. E ele foi punido por conta disso, enfim. E nada disso fez com que ele se tornasse uma criança de mau caráter, sabe? E chegou um certo tempo que essas crianças, elas, quando chega a idade certa, né, se tornarem aprendizes, algumas pessoas vão lá e pegam essas crianças e recebem um dinheiro do asilo para isso, ao invés deles pagarem, né, um salário, alguma coisa. Chega a vez do Oliver de ser mandado para ser aprendiz. E ele vai ser aprendiz de um cara que é agente funerário. E o Oliver vai para aprender essa profissão. E lá ele também é um pouco maltratado, a mulher do cara maltrata bastante, os outros funcionários maltratam muito o Oliver. E só o cara que vê alguma coisa de especial no menino. E mesmo assim, isso não quer dizer que ele é bem tratado, mas ele trata o Oliver melhor do que as outras pessoas. Só que acontece uma situação, uma briga com um dos outros funcionários do lugar, que na verdade ele maltrata muito, enfim. Que o Oliver ele fica com muita raiva, ele tem um acesso de raiva muito grande por conta desse outro funcionário, e ele foge. Ele sai dessa cidade que ele vivia, que ele nasceu, e ele vai parar em Londres. Só que em Londres ele conhece uma galera que não é muito legal. Ele acaba todo sujo, com fome, ele acaba se encontrando com duas pessoas, com duas crianças que são um pouco mais velhas do que ele. E essas crianças, elas são ladrões. Eles gostam de ser ladrões, né? E quando eles encontram com o Oliver, eles percebem assim, nossa, esse menino aqui vai ser perfeito para entrar na nossa quadrilha. E ele é muito inocente, ele é muito isso e tal. E levam o Oliver para essa quadrilha. Só que mesmo o Oliver nascendo vivendo no meio dos ladrões, agora ele tem um teto para comer, ele tem um grupo, ele tem um lar, ele come, enfim. Ele vai aprendendo essa profissão de ladrão, só que mesmo ele vivendo no meio dessas pessoas, ele não se corrompe, né? A índole dele o caráter dele não é um caráter mau. E quando ele vai acontecer de praticar o primeiro assalto dele, né? A primeira crime, enfim, que ele vai a primeira vez na rua para tentar roubar, enfim, acontece que ele é pego. Só que, na verdade, ele não chegou nem a roubar. Essas pessoas que estavam com ele roubam e as outras pessoas percebem, né, enquanto o roubo tá acontecendo. Só que ao invés de perseguirem esses meninos que roubaram, na verdade ele vê o Oliver perto e acha que foi o Oliver. Só que esse roubo, essa situação, é um mal que acaba trazendo um bem, porque é a partir desse roubo que a vida do Oliver vai mudar. Ele vai conhecer pessoas que vai ajudá-lo, que vão mostrar para ele que a vida não é tão ruim, que não existem apenas pessoas ruins, como as pessoas do asilo, do orfanato, onde ele fazia parte, como as pessoas da funerária, que ele fazia parte, ou como esses ladrões. Ele vai começar a perceber que existem pessoas boas também. E ele começa as provações na vida dele, as coisas ruins não param de acontecer. Mas isso é meio que dá uma força, esse acontecimento, né? Ele encontra algumas pessoas que faz com que ele acredite que não, essas pessoas são tão boas. Eu sou tão grata a elas, que eu começo a enxergar que existem pessoas boas. E mesmo com várias outras situações que aconteceram, no final, porque eu não vou dar muito spoiler, né? Mas ele tá no meio de pessoas que são pessoas muito boas para ele, só que esses ladrões vão lá e conseguem roubá-lo de volta dessas pessoas e tentam fazer com que ele assalte uma casa, e esse assalto da casa dá errado, ele acaba levando um tiro. Enfim, você vai ver que é uma sequência de coisas ruins, mas que no final essas coisas ruins são transformadas em mudanças de vida ou coisas boas pro Oliver. O Dickens ele escreve muito bem. É um livro que é cheio de críticas pessoais, de críticas sociais, de críticas ao sistema da época, porque acredita-se, né, que Dickens ele escreveu muita coisa baseada na sua própria vida, porque ele foi também um órfão, então ele viveu dentro de alguns sistemas, inclusive o David Copperfield também é a história de um órfão, só que são diferentes os contextos, né? Ele não viveu no orfanato como o Oliver,
Mas o Dickens, ele escreve muito bem. Ele estrutura muito bem. No início, ele fala muito bem sobre os personagens, ele explica muito bem quem é o Oliver. Quando ele vai de um lugar para outro, ele descreve muito bem aquela cena, então você consegue, por exemplo, ver a casa que o Oliver tá. Você consegue ver, entender a cena, como é que tá acontecendo, porque ele descreve bem, mas não fica aquela descrição chata. E a minha indicação de leitura, para você que gosta de livros, de romances que pareçam um pouco com biografia, sabe? Porque ele vai contar a história muito bonitinha, mas a história de um menino que sofreu bastante desde o nascimento, mas que as coisas ruins da vida não o fizeram ruim. As coisas ruins que aconteceram na vida dele não fez com que ele se tornasse uma pessoa má, mas que na verdade formou o caráter dele e fez com que ele se tornasse uma pessoa muito grata. E é isso, gente, é uma indicação. Eu espero que vocês gostem. É um livro que eu indico bastante. Essa é a minha edição especial. É uma edição que foi barata, inclusive, acho que eu paguei 20, 30 reais na época. Não foi mais do que isso. É a editora Princípios. Essa editora, inclusive, é uma editora que faz... Vocês podem ver, o material não é um material ruim. É um material simples apenas, olha. Mas as folhas são amareladas. Apesar de ser uma capa mole, é uma capa bem bonita. É um material que não é tão... não é uma capa tanto de luxo, mas é um bom material. Essa editora, ela fez várias edições, assim, de vários clássicos, né? Elas conseguem trazer livros muito bons, de autores muito bons, a um preço mais em conta. E aí, me falei, você já leu esse livro? Você já leu alguma coisa do Charles Dickens? Você conhece a história? O que você achou? Compartilha comigo aí o que você acha, você que já leu, o que você achou dessa história, tá bom? Não esqueça de dar um joinha, clicar no gostei se você gostou, se inscrever aqui no canal. Aqui a gente fala basicamente sobre livros. E é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar aqui com a gente as suas experiências, as suas opiniões sobre esse livro. Aí é isso, gente. Beijo pra vocês e até o próximo livro. Até o próximo vídeo.